Antes da leitura, vamos rogar a Deus a sua misericórdia, que a sua palavra penetre em nossos corações. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor Deus, eis-nos aqui, ó Pai, famintos e sedentos de Ti, por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, lhe rogamos que se compadeça de nós essa manhã. Ajuda-nos, ó ajudador dos fracos. Senhor, que as trevas da minha ignorância não ofusquem o brilho da Tua palavra, Senhor. Que o Evangelho resplandeça sobre nós essa manhã e dissipe todas as trevas, ó Pai. Tende misericórdia, ó Cristo. Tende misericórdia, nosso Deus. Rogamos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Capítulo 17 do livro de Provérbios, no verso 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Mais uma vez, o que inocenta, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, o inocente, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. São abominação ao Senhor. Igreja, a grande questão que nos é proposta nessa manhã, com esse verso, com essa palavra, é a seguinte: como Deus pode inocentar o culpado? Como Deus pode olhar para nós, que incessantemente, constantemente, transgredimos a sua santa lei, o ofendemos, nos rebelamos contra Ele, e nos inocentar? Não seria Deus uma abominação se fizesse isso? Simplesmente fizesse isso? Então essa é a grande questão que nós procuraremos entender nessa manhã. Mais do que tudo, essa é a mensagem central e mais importante de toda a Escritura. O Evangelho. Este é o Evangelho. A palavra que no grego significa literalmente boas novas, boas notícias, é, para os que são salvos, a melhor notícia que existe. Porém, não existe essa boa notícia, essa boa nova, sem a má nova. A má nova faz parte da boa nova. Talvez para você o que eu vou dizer agora seja realmente algo novo de se ouvir, mas a realidade é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Nós nascemos filhos da ira, conforme diz o capítulo 2 de Efésios, e sem Cristo estamos perdidos. Este é o estado natural do homem: é corrupção, é inveja, lascívia, assassinato, furto, tudo que é de ruim, de maligno. É isso que faz parte do estado natural do homem. Todos aqui transgridem a lei. Você já pegou uma fruta de uma árvore alheia? A lei te diz, a lei te condena como ladrão. Você já odiou alguém, mesmo que por um instante? A lei diz que você é assassino. Todos aqui transgridem a santa lei de Deus. Todos. Todos estão na condição de pecadores. E como Deus vai lhe inocentar no dia do juízo? Como? Como você será inocentado? O padrão de Deus, o padrão da justiça de Deus é altíssimo, é inatingível e é inalcançável para o homem moderno, para o homem caído. A lei, ela te humilha, te condena, revela a tua podridão e, principalmente, ela revela a necessidade de um Redentor. O Redentor é aquele que compra o escravo de volta, é aquele que liberta. Não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis. Romanos 3,10. Os teus pensamentos, os meus pensamentos são maus desde a mocidade. O nosso pecado, ele fede diante de Deus. As trevas dos nossos corações são tão espessas que nenhum farol humano é capaz de dissipá-las. Nada. Cada pensamento, cada passo, cada atitude
cada respiração de um filho da ira, de um filho do primeiro Adão, ofende a Deus. Naum, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: o Senhor é um Deus zeloso e vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então o que nós temos é o seguinte: se Deus não punir todos estes pecados, todas essas transgressões a Ele, Deus não é justo. Deus é uma abominação. Mas as Escrituras afirmam: Deus é um justo juiz, Deus que se ira todos os dias, Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7. Então, o que eu quero que vocês tenham nesta manhã é uma imagem, uma visão de um tribunal. Um tribunal no qual Deus é o justo juiz, é o santo juiz, e nós somos nós. Salmo 11, verso 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. É uma consequência de Deus. Ele é justiça. Ele ama a justiça. Ele é justo. E se Ele é justo e ama a justiça, o Salmo 5, verso 5 nos diz: aborreces ou odeias a todos os que praticam iniquidade. Ora, se Deus ama a justiça, Ele odeia a iniquidade. Ele odeia aquele que pratica a iniquidade. É uma consequência do ser de Deus, da justiça de Deus. E aí, como resolver este problema? Você está no tribunal, você está diante do justo juiz. Os seus crimes contra a lei são tantos que você não consegue nem enumerar. E o mais terrível, você sabe que por causa da eternidade daquele que você ofendeu, desafiou e odiou, não há outra punição mais justa do que a eternidade de tormento no inferno, pelos séculos dos séculos. Lembram da pregação do último domingo? Deus é eterno. Deus é eterno. Nós ofendemos a um Deus eterno. O adultério, o roubo, o assassinato, tudo, a mentira, tudo está diante de Deus como se fosse hoje. Para um ser eterno não existe ontem, não existe amanhã. As ofensas do homem estão diante de Deus agora para ele, a sua eternidade. Essa é uma das explicações para a eternidade do inferno. Não é que Deus tem prazer na dor, Deus tem prazer na sua justiça. O inferno é uma consequência da justiça de Deus. Se o inferno não existe, Deus não é justo. Se Deus não é justo, Ele não é Deus. Então, você está lá no tribunal, certo da condenação. Você pode até diminuir a importância dos seus crimes, já que são tantos. Então, você os separa e individualmente eles acabam tendo menos importância. E pela abundância de pecados, você pode até não ter esperança alguma na absolvição. É a lógica. E em uma era de relativismo, onde todas as verdades absolutas são atacadas, uma verdade permanece intocável. Uma certeza absoluta permanece intocável para todos aqui. Nós morreremos. Todos aqui morreremos. E conforme Hebreus 9:27 nos diz, ao homem está guardado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Todos aqui morreremos e compareceremos diante o juízo de Deus, o tribunal santo de Deus. Diante de tudo isso, da sua situação, da nossa situação e da justiça de Deus, talvez realmente não haja esperança alguma em você. E não há nada pior do que isso. Recentemente eu li a história de 3 albaneses durante o regime comunista, e eles relatando que a fome, a escravidão, a escassez de energia no inverno, a tortura, o assassinato, tudo aquilo, até seria suportável se houvesse alguma esperança de que um dia isso acabaria. Mas não havia esperança para eles. Isso piorava muito as coisas.
Não há nada, igreja, escutem isso, não há nada pior do que uma vida sem esperança. Uma vida sem esperança é uma vida sem propósito, sem sentido. O Salmo 5, no verso 10, diz: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Será essa a nossa sentença? Seremos declarados culpados no tribunal celeste? Há esperança para nós? Há esperança para você? Mas como um arauto de Deus eu proclamo: sim, há esperança. Cristo é a nossa esperança. Cristo é o nosso Redentor. Romanos 8:24 diz: na esperança fomos salvos. Sim, Cristo é a nossa esperança. Essa é a boa nova, essa é a mensagem do Evangelho. Há como não se alegrar em ouvir isso? Essa foi a primeira mensagem do Cristo encarnado no capítulo 1 de Marcos. Arrependei-vos, mudem o vosso pensamento. E o quê? E creiam no Evangelho, creiam na boa nova, creiam nessa notícia que eu lhes trago. O Evangelho ele não é só uma boa nova, ele é a mensagem mais importante que existe. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo escreve: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Prestem atenção nisso, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Este é o verdadeiro poder de Deus. Uma igreja que diz que tem poder de Deus e não tem o genuíno Evangelho está confundindo as coisas. O poder de Deus não é manifestado em algazarra, em emocionalismo, em qualquer outra coisa. O poder de Deus é demonstrado no Evangelho. Cristo disse: aquele que crer em mim, maiores obras fará. Há obra maior do que um filho da ira ser transformado em filho de Deus? O texto continua: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus, aquela que Ele exige, ela nos é revelada no Evangelho. Por isso, você precisa saber das boas novas, da sua incapacidade de ser justo sozinho. Essa justiça também nos mostra que não podemos ter salvação em nenhuma outra fonte senão no Evangelho. Quão gloriosa é essa mensagem ao nos comunicar um padrão tão alto de justiça. Essa é a justiça que Deus exige no seu tribunal. A justiça perfeita, revelada no Evangelho. Ao ouvir a mensagem, essa boa nova, há duas respostas possíveis, há duas reações possíveis. A primeira inclui desdém, indiferença e ira. Como um animal embrutecido e anestesiado pelo pecado, você pode fugir ou tapar os ouvidos ao ver o seu ídolo, não importa qual ele seja, atacado. A segunda reação é naqueles que o Espírito Santo convence do pecado. Há uma sensação de miséria, um misto de alegria pela salvação com tristeza pelo pecado. Você percebe que sem Cristo não há esperança. Ó igreja, como eu queria que mesmo por um instante nós pudéssemos contemplar a nós mesmos sem Cristo. Quão terrível isso seria. Se vocês já assistiram aquele filme Senhor dos Anéis, o autor, ele explica que a criação dos orcs, aqueles seres malignos, terríveis, imundos, completamente inclinados ao mal, para fazer a vontade do seu Senhor, no livro ele explica que a criação, na verdade, daqueles monstros, é a corrupção da criação original. Você consegue imaginar um orc? Sem Cristo não há esperança. Se você está convencido disso, se lance aos pés de Cristo. É a única esperança nossa. Se você morrer hoje e for até Deus com seus trapos de imundícia e um fardo de pecado sobre os seus lombos, você ouvirá: malditos,
Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Você sabe o que é um trapo de imundícia que Deus considera a justiça própria humana? Durante o período de imundície das mulheres, antigamente, elas usavam trapos. O sangue imundo é a justiça própria do homem. Você tem noção disso? Você tem noção do que nós estamos falando aqui? É da tua eternidade que nós estamos falando. Da nossa eternidade. Eis que ponho diante de vós o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus e viva de modo digno desse Evangelho. Deus não aceita menos que a justiça de Cristo. Então, como nós viveremos sendo ainda pecadores? Como nós viveremos aqui na terra, conforme o profeta Abacuque explica? Viveremos pela fé. A tua vida tem que confirmar aquilo que você diz crer. Não adianta você dizer que crê em Deus. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas cada ato seu desmente o que você diz crer. Viveremos eternamente, porque Deus, preste atenção nisso, nos imputa a justiça de Cristo. Amputar, remover. Imputar, colocar. Deus nos imputa a justiça de Cristo. E justificados pela fé, temos paz com Deus. Lembre-se, nós estamos num tribunal. E agora, assim como Jacó usou uma pele para se passar pelo seu irmão mais velho, para adquirir a bênção do seu irmão mais velho, nós, pela fé, nós somos vestidos com a justiça de Cristo. E Deus, ao olhar para nós, Ele não nos vê mais como nós realmente somos. Vestidos pela justiça de Cristo, Deus olha para nós e nos vê como justos. Justos. E então Ele bate o martelo. Justificados. Oh, glória. Inocentados de todas as acusações. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, sem a lei se manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, pela fé no seu sangue, como propiciação para a demonstração da sua justiça, tendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a vanglória? Onde está a jactância? Onde está a vaidade? Foi de toda excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O que nós concluímos? Que o homem é inocentado, que é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Que glória, meus irmãos, que glória! Que bênção! Diz o Salmo 32, verso 1, bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? É o termo em grego para mais do que felizes. São mais do que felizes. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Mais do que felizes são aqueles inocentados, são aqueles justificados. Você tem noção disso? Você tem noção que a sua dívida impagável foi paga? Deus lhe imputou a justiça do justo pela fé. Pela fé. Pela fé você foi inocentado de todas as suas transgressões, de todas as suas faltas. Deus age misericordiosamente com nós, nos concedendo essa fé. É Ele que nos dá essa fé. O que nos diz o capítulo 2 de Efésios?
A fé é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Os judeus pedem sinais, os gentios sabedoria, mas Deus escolheu salvar os seus filhos pela loucura da pregação. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Naturalmente, nós jamais poderíamos crer. É loucura, é escândalo. Mas Deus, se Deus não operasse em nós essa salvação, a nossa condenação seria certa. Agora, recebendo o dom da fé, você é simultaneamente justo e pecador. Justo porque foi inocentado de todas as acusações, e pecador porque ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Mas lembra, Deus é justo. Deus é um justo juiz. Ele não pode deixar os pecados impunes. Se ele simplesmente perdoasse, não, eu vou esquecer, ele não seria justo. E agora me responda o seguinte: quem, senão Cristo, 100% Deus, 100% homem, seria capaz de ser perfeito em sua justiça e também suportar a punição, suportar a ira de Deus? Quem? Somente a absoluta obediência à lei é computada como justiça, e Cristo encarnado fez. Esse é um dos mistérios da encarnação. Um homem rompeu a aliança com Deus. Nós sabemos a história. E um homem teria de cumprir as exigências da lei. E, conforme nós lemos na liturgia, se por um ato de injustiça todos os homens foram feitos pecadores, quanto mais agora, com Cristo, sendo perfeito, todos os que pela graça crerem reinarão em vida, recebendo o dom da justiça? Se o juízo veio por causa da transgressão de Adão, o nosso representante diante de Deus, e todos nós somos feitos pecadores, desde então a morte e reinado, agora, por meio da total obediência de Cristo, a sua total perfeição, Ele nos torna o nosso representante, daqueles que têm fé. E então nós somos feitos justos. Entendem a imputação da justiça? Uma justiça perfeita, cumprida pelo Deus homem, Cristo Jesus, nos é imputada. Um homem naturalmente jamais é capaz de fazer a lei. Ele não quer fazer a lei, ele é avesso à lei de Deus. Se antes, por um ato de desobediência, todos caímos, agora, por um ato de justiça, fomos feitos justos. Por isso que, onde abundou o pecado, agora abunda a graça, superabundou a graça. Deus nos predestinou a sermos conforme a imagem do seu Filho, justos, perfeitos. Nós seremos um dia, na glorificação. A justiça perfeita de Cristo, imputada a nós, nos dá acesso ao Pai, nos dá a certeza da salvação, nos dá a certeza de que a glorificação é certa e de que nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo e não andam mais segundo a carne. Se Deus não poupou seu Filho, antes por nós o entregou, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Isso inclui a glória eterna. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem irá acusar? Quem irá nos acusar? O diabo, o acusador? Ele não tem nada do que nos acusar. Nada. Seria como se ele quisesse dizer que há falhas na justiça de Cristo. A justiça imputada também acaba com qualquer mérito humano. É por causa dela que os portões eternos são abertos a nós. Veja, além de você ser inocentado, você ser perdoado de todas as suas faltas, liberto da condenação, agora
com a justiça de Cristo, você é co-herdeiro com Ele. Os portões eternos foram abertos para você. Você foi tornado digno por Cristo, em Cristo. E agora a nossa pátria está nos céus. A entrada nos céus foi garantida por Cristo Jesus. Sem Ele, ninguém jamais seria digno de estar diante de Deus. E isso tudo por graça, mediante a fé em seu nome. Mas prestem atenção, é por graça, mas não foi de graça. É por graça, mas não foi de graça. Você quer saber o quão santo Deus é? Olhe para a cruz. Quer saber o quão santo, o quão justo Deus é? Olhe para a cruz. A demonstração da santidade de Deus, da justiça de Deus está na cruz. Deus é tão santo e tão justo que apenas o sacrifício do Deus homem, seu Filho, aplacou sua ira. Deus matou a Cristo por tua causa. É por tua causa que Cristo foi morto. Isso não te constrange? Deus encarnado foi morto por tua causa. Como ovelha muda, consciente do sacrifício, ele foi levado ao matadouro. O peso espiritual dos nossos pecados que estavam sobre ele foi aquilo que fez a sua natureza humana pedir ao Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse, igreja? É o cálice da ira de Deus. Ele provou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Mas não, Deus não passou o cálice da ira de Deus. Ele não passou o seu cálice. Alguém tinha que pagar. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. Os nossos pecados precisavam da sua justa retribuição. E ninguém, prestem atenção, ninguém, senão o Deus encarnado, suportaria a ira de Deus. Eu acho uma ignorância absurda de algumas seitas hereges quando elas negam a divindade de Cristo. Uma ignorância. Nenhuma criatura seria capaz de suportar a justa punição pelos pecados, pelos nossos pecados. Nenhuma criatura. Deus homem, somente Ele, todas as criaturas sacrificadas no Antigo Testamento apontavam para o único sacrifício perfeito, justo, o único sacrifício que Deus aceitaria. Você quer saber o quão imundo o homem é? Quão imundo nós somos? Olhe para a cruz. Mais uma vez, lá está a resposta. Olhe para a cruz. Somente o sangue do Filho de Deus derramado é capaz de purificar o homem de toda a sua imundícia. Somente o sangue do Deus encarnado lavaria as nossas vestes do pecado. Somente é Ele. Se a justiça própria é chamada por Deus de trapo de imundícia lá em Isaías, de sangue imundo, no capítulo 33, do verso 16 de Jeremias, falando sobre o renovo de Davi, falando sobre o Messias prometido, as Escrituras nos dizem o seguinte: naquela época, Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: Yahvé, Jeová, justiça nossa. O nome do descendente de Davi é este: Jeová, justiça nossa. Este é o descendente de Davi. Apenas o sangue divino da justiça nossa seria um pagamento justo por todas as nossas transgressões. Negar a divindade de Cristo é mais uma maneira do homem querer ser Deus. É mais uma maneira de dizer que o sacrifício de algum homem, seja por obras ou qualquer outra coisa,
seja suficiente tanto para rasgar o escrito de dívida, como para garantir a entrada aos céus. Loucos, loucos, loucos que ignoram a sua vil condição e nunca conseguirão dar valor à obra de Cristo. A sua humilhação em tomar nossa carne, em estar sujeito à fome, frio, sede, às necessidades humanas, a ser cuspido na cara, chicoteado, zombado e, por fim, pregado numa cruz, quase nu. Quase nu. Pensam por um judeu extremamente ortodoxo, uma sociedade extremamente ortodoxa. Você ser pregado numa cruz quase nu. Meu Deus, que humilhação. Que humilhação que passasse por nós, Senhor. Como nós podemos nos ensoberbecer com algo? Como? Ah, Senhor, ensina-nos a ser humildes. Preste atenção nisso. A divindade de Cristo é o que atribui valor ao seu sacrifício. Se Cristo não é Deus, a justiça de Deus não foi satisfeita e estamos eternamente perdidos. Se Cristo não é Deus, não há esperança. Mas Ele é. Ele é. O peso da ira foi tão insuportável que o sol se escondeu, a terra tremeu e nem mesmo o Pai quis olhar. Por isso Ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Preste atenção, não foi o sofrimento físico de Cristo que angustiou a alma dele até a morte. Foi a angústia espiritual que o fez suar sangue no Getsemane. Foi a angústia espiritual. Será que isso nos ajuda a ter noção de quão graves são os nossos pecados? Ao ponto de Cristo suar sangue pela angústia. Se nós tivéssemos apenas um vislumbre do fardo que Cristo carregou, da punição que Ele suportou, como o amaríamos mais, temeríamos mais, responderíamos com mais gratidão aos seus mandamentos. Cristo se fez maldito por nós, recebeu a condenação que era nossa e derramou o seu sangue para nos purificar. Mais uma vez, preste atenção nisso. Nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. Nenhuma. Ele não morreu por todos os homens. Isso é um erro. Isso é diminuir Cristo. Para elevar o homem, as pessoas costumam fazer isso. Costumam diminuir a Cristo. No capítulo 17 do livro de João, no verso 9, na oração sacerdotal, Cristo diz: Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cristo sabia por quem Ele estava morrendo. Ele viu a obra de suas mãos e se alegrou. Ele sabia exatamente, a sua expiação foi definida. Nenhuma gota de Cristo foi em vão. É claro que o sangue dele tem poder para purificar todo mundo, mas ele só é aplicado naqueles que foram chamados pelo eterno propósito de Deus. Dizer que Cristo morreu por todos é dizer que aqueles que padecerão eternamente, nestes, Deus cobrará a dívida 2 vezes. Se Deus cobrou de Cristo e cobrará de novo dos que estarão no inferno eternamente, Deus estará cobrando 2 vezes. E Deus não fará isso, Deus é justo. Deus é um justo juiz. Portanto, se Cristo não lhe representou na cruz, não morreu, se você não morreu com Ele na cruz, igreja, eu tenho que alertar vocês, mas a sua alma corre grande perigo. Veja, quando Cristo falava do inferno, não era para amedrontar, para
tornar as pessoas refém do medo, mas era para alertá-los do mal incomensurável que é o inferno. Vocês sabiam que foi Cristo quem mais falou sobre o inferno? Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Não tapem os vossos ouvidos, venham a Ele, pois o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Agora, depois de tudo que vocês ouviram, o capítulo 2 do livro de Hebreus nos diz o seguinte no verso 1: Portanto, concluindo, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, pelos anjos, imagina de Deus, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Como escaparemos nós? Não há como escapar do juízo. Não há como escapar. Todos serão julgados no tribunal celeste. Todos. Nós não podemos negligenciar o tesouro que nos é dado. Não continue a viver de modo que o sacrifício de Cristo não represente nada para você. Cristo tem que ser tudo, tudo para você. Ele foi morto por nós, mas vive eternamente para interceder pelos seus santos. Romanos 4:25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ressuscitou para a nossa justificação. Aquele que foi humilhado também foi exaltado e recebeu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O que eu quero dizer, se Cristo morreu por você, se você foi representado por Cristo, se você crê verdadeiramente nisso, você não pode viver como se Cristo ainda estivesse morto, como se Ele ainda estivesse pregado naquela cruz. O Senhor vive, o Senhor reina, Ele é o Rei da Glória. Portanto, se você foi feito um cidadão do reino, viva de modo digno do Evangelho que fosse chamado. Nós fomos sepultados com Ele no nosso batismo, para que assim como Cristo ressuscitou, nós também andemos em novidade de vida, despojando, jogando fora o velho homem. Se Cristo morreu por você, você viverá para Ele. Não haverá nada mais importante nesta terra do que viver para a glória do nosso Deus. Uma coisa é a conclusão da outra. É impossível desatar uma coisa da outra. Com Cristo foi crucificado o velho homem, para que não sirvamos mais ao pecado, e sim ao nosso Senhor. O velho homem não poderia servir a Deus, mas ele foi crucificado com Cristo. Se antes éramos escravos do pecado, cativos de um mundo maligno, agora, nascendo de novo pelo poder do Espírito, somos livres para obedecer ao Rei, para carregar o estandarte de Cristo onde quer que formos. Vejam que glória! Carregar o estandarte de Cristo, a bandeira que representa o reino de Deus. Portanto, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Não há como continuar vivendo em pecado ao saber de tudo que Cristo fez por nós. Não há como. Se Cristo morreu por nós, nós morremos para o mundo. E Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Foi para isso que Cristo morreu por você, para que você viva para Ele, para que você morra para você mesmo. Quando Cristo diz:
Tome sua cruz e siga-me. O que é a cruz? As dificuldades da vida? Os problemas? Ele está dizendo, siga-me apesar de tudo? Não. Cruz é um instrumento de morte. Toma a tua cruz. Morra para você mesmo e siga-me. É isso. É isso que Cristo está nos dizendo. Nós devemos viver para Cristo de tal modo que nós possamos dizer, como Paulo diz lá em Gálatas, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive em você? Cristo vive em você na escola, no trabalho, na sua família? Ele vive em você? Igreja, que Ele viva por nós. Ele vive por nós e que nós possamos viver para Ele. Agora, responda para si mesmo. Que tipo de resposta o Evangelho tem produzido em você? Qual é a reação que você tem tido? Você se embrutece? Você trata com desdém? Você acha que é só mais uma mensagem? Você reconhece a eternidade. Você sabe que ela existe. Deus a colocou em seu coração. As leis eternas estão no seu coração. Ela existe. Você admite que morrerá um dia. Quem sabe até antes de envelhecer. Então, o Evangelho é uma boa nova para você? O Evangelho te traz alguma esperança? Ou será que você prefere ignorar a eternidade? Pelo menos por enquanto você pode ignorar a eternidade. Você ainda tem essa opção. Mas haverá um dia que a eternidade estará diante de você. Você acha um preço muito alto a ser pago? Viver para Cristo? Viver para uma vida eterna? Quantos que vivem por coisas tão efêmeras, por momentos tão passageiros de glória terrena? Você acha muito difícil viver para a eternidade? Você tem total responsabilidade pelo seu modo de vida. Preste atenção nisso. Se você não vive para Cristo, você vive para Satanás. Se você não vive para servir a Cristo, você vive para servir Satanás. Há só dois senhores, não há terceira via, não há neutralidade no campo espiritual. A sua neutralidade representa a servidão a Satanás. E se você serve a Satanás, você passará a eternidade com seu Senhor. Passará a eternidade com seu Senhor num lago de fogo e enxofre. Este é o destino dos servos de Satanás. Igreja, mas se o Evangelho é a melhor notícia que você poderia ter, que a sua declaração de inocência, que seu acesso aos céus garantido pela justiça de Cristo, que a sua dívida paga e um novo modo de vida dado a você, se isso enche seu coração de alegria, alegre-se, pois você foi feito filho, você foi tornado filho, herdeiro da herança, herdeiro de uma vida eterna em glória. Se Cristo foi o que mais falou do inferno, por que há tão pouco sobre o céu na Bíblia? Porque não há palavras humanas, não há palavras que nós conseguimos inteligir, que são capazes de representar a glória da eternidade com o nosso Senhor. A glória do nosso Deus. Por que o céu é o céu, igreja? Porque Deus estará lá. Porque o nosso Senhor estará lá. Estaremos face a face com Ele, sem pecado, sem mancha, sem imundícia, sem abismo. Estaremos face a face diante do nosso Senhor. Que glória, igreja! Essa mensagem tem que estar na ponta da língua de vocês. Vocês têm que
estar extremamente com intimidade com essa mensagem, com essa palavra, com essa santa doutrina. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, no seu primeiro livro, no verso 15, diz assim: santificai a Cristo. Santificai a Cristo, separai a Cristo de tudo aquilo que é imundo, com o Senhor, em vosso coração. Que Ele seja o Senhor do vosso coração, que Ele seja o Senhor do centro de tua vontade, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Há esperança em você? Eu espero que sim. E eu espero que você esteja preparado para responder a quem lhe perguntar qual é a esperança que há em você. Amém. Levante-se, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Redentor, nosso Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, eis-nos aqui. Santificado seja o Teu nome em nosso meio, Senhor, e a Tua vontade seja feita em nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender a mensagem do Evangelho, a gloriosa mensagem do Evangelho. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fertilize os nossos corações, que a Tua mensagem produza frutos, ó Pai, para a Tua glória. Senhor, a mensagem foi proclamada, a mensagem chegou aos ouvidos de todos que aqui estão. Por favor, agora, ó Santo Espírito de Deus, leve a mensagem dos ouvidos até os corações. Senhor, tem misericórdia de todos nós aqui nesta manhã. Te louvamos e te adoramos, Senhor, pois reconhecemos que sem Ti estaríamos perdidos. Reconhecemos que não há outra esperança senão em Ti, ó Pai. E louvamos e lhe adoramos por nos tornar justos, por nos vestir com um manto de justiça que um dia brilhará mais do que o sol. Lhe adoramos e lhe agradecemos por colocar sobre si os pesos dos nossos pecados, por satisfazer a ira do Santo Deus. Te agradecemos e te louvamos, Senhor Jesus, pois a Tua misericórdia vai até os céus. A Tua misericórdia para com nós, miseráveis, que se não fosse ela, seríamos consumidos, eternidade em eternidade. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos a viver de modo digno deste Evangelho, a valorizar este Evangelho. Ajuda-nos a viver de modo digno do Teu nome. É o que lhe rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.